Vamos começar aqui a fixar. Eu quero escrever para fixar o conteúdo. O pessoal tá entrando. Eu quero ver se eu consigo escrever para fixar aqui. Não, mas eu acho que não. Carla, tu me mandasse uma solicitação para participar do vídeo, mas eu tô esperando o professor André para entrar no vídeo, para falar sobre plataformas digitais. Então, aguardando aqui o professor André. Não, não é vídeo, é live. É live. Não, eu vi que deve ter ido por engano. Imagino. Então aqui o professor André está entrando. E... Pode na... Professor André. Não, eu vi, o senhor me mandou o convite, eu aceitei e deu aqui que o senhor recusou. Eu aceitei e deu que recusou. O senhor pode me mandar de novo? O convite? Vamos ver se eu lhe mando aqui. Boa tarde. Agora sim. Tudo bom, professor André? Tudo certo, professora. Que prazer tê-lo aqui na Lotec Academy, no Rio Grande do Sul, né? Eu que agradeço. Ainda de forma virtual, mas nós gostaríamos muito que, depois que tudo isso passasse, o senhor viesse aqui pessoalmente. Hoje pela manhã, inclusive, eu estava fazendo uma live com um colega de um juiz do trabalho da 15ª região, que foi meu aluno, foi meu estagiário, e a gente faz lives semanais, assim, discutindo o direito emergencial do trabalho, as novas realidades. E na nossa live pela manhã apareceu perguntas. Vocês não vão falar das plataformas digitais? Eu disse, sim, nós vamos falar com quem sabe muito de plataforma digital. Nós vamos falar de tarde lá no Insta da Lotec. Então, por favor, compareçam. Então, tem um pessoal que já está interessado, está querendo saber mais sobre o tema, né? Então, antes de começar, eu só vou lhe apresentar para o nosso público aqui, porque essas lives depois elas ficam salvas, né? E a gente baixa para o nosso canal do YouTube igualmente. O professor André Zipper, ele é doutor pela PUC do Paraná. Ele é professor na área de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E ele tem um livro maravilhoso, que eu deveria ter conhecido antes, que o senhor sabe que eu tive um processo, né, aqui. Foi encaminhado com uma dedicatória muito legal. Né? E eu deveria ter tido acesso antes à sua bibliografia, porque... Vou lhe dizer, porque eu sou professora também de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, e eu sou advogada trabalhista. E atuei numa ação envolvendo a defesa de uma plataforma. E foram duas reclamatórias, na verdade. O objeto da prestação de serviços era de serviços domésticos. E eu lhe confesso que uma das questões que me ocasionou na época uma preocupação assim, era como o judiciário analisaria essa nova realidade. Eu tinha muito medo do enquadramento no, digamos assim, no direito do trabalho que já está ultrapassado para esse novo modelo produtivo. Né? Então, professor André, eu deixo a palavra com o senhor, vamos conversando algumas perguntas, assim, o pessoal já me mandou, mas será um prazer ouvi-lo. Professora, eu queria agradecer à Lautec, a você, ao Leonardo, os colegas aí de Porto Alegre. Eu tenho um carinho muito grande por Porto Alegre, frequento e tenho amigos aí, então é sempre bom falar com o pessoal do Rio Grande do Sul.
E até o nosso contato se deu para o pessoal que está aí conversando com a gente, né, pelos comentários. Aliás, eu queria até pedir desculpa, na verdade, porque eu não sei o que aconteceu com o meu outro perfil, apesar da gente mexer com tecnologia, mas o meu perfil acadêmico, eu tive que entrar no meu perfil pessoal, porque meu perfil acadêmico, ele simplesmente não deixava que eu fizesse os comentários, eu não conseguia ter acesso aos comentários, não conseguia entrar na live. Por isso que por sorte, eu tenho esse outro perfil aqui. Então, é curioso o modo como a gente se encontrou, porque numa outra live com a professora Carolina Tupinambá, do Rio de Janeiro, que é uma professora que eu tenho uma admiração, né, pelo trabalho dela e pelo todo estudo que ela faz, e que eu também acabei acompanhando por sorte, e eu participei dessa live e a gente acabou se conhecendo ativamente, então isso foi bem bacana, assim, foi bem legal. E, enfim, hoje a gente está aí para falar desse tema, que é o tema mais pujante, talvez depois do direito do trabalho tradicional, né, das mudanças, das modificações, mas é algo que já vem sendo falado. A doutrina tradicional procura tentar de toda forma trazer isso para uma realidade que desconhecia essas novas relações de trabalho, que não conhecia, que não consegue enxergar, não consegue espelhar isso dentro do que a gente tem, né? E aí a gente tem esses novos são novos conceitos, são novos tipos de relacionamento, e aí isso tudo é interessante que a gente porque fatalmente, inclusive agora em período de Covid, a gente vê que isso que isso aumentou, né, sensivelmente, né, essas conexões todas. E o direito do trabalho, ele, de alguma forma, ele vai ter que tentar enxergar essa situação, né? Então, por isso que essa matéria que a gente traz, essa matéria, ela foi matéria da minha tese de doutorado da PUC do Paraná. Esse livro, ele advém dessa tese de doutorado. Eu passei 1 ano atualizando isso, porque de um dia para outro isso já se torna desatualizado, né? Para você ter uma ideia, de um ano para outro, das plataformas, eu estudei mais de 100 plataformas virtuais, né? Das mais de 100 que eu tinha estudado, pelo menos umas 30 já não estavam mais no ar. Então a gente já tem que fazer um novo estudo, porque são modelos de negócios diferentes, né? Fica até ruim da gente querer concentrar isso dentro de um mesmo estudo uniforme, justamente por essa heterogeneidade, né, na quantidade de modelos de negócio que a gente tem. E então a gente tem, e a gente tenta colocar isso numa perspectiva de necessidade de se repensar o direito do trabalho, para a gente trazer uma perspectiva, uma abordagem nova que possa, com que a gente consiga fazer com que a lei passe a espelhar, passe a enxergar essas novas relações de trabalho. Então, professor, nós estudamos, né, bastante essa temática. Eu até acompanhei algumas lives com, eu acho que é Cássio Moro, né? Acho que é a outra Cássio, colega, exatamente. Ele é juiz lá da 17ª região. Eu achei muito interessante algumas discussões que estavam ali postas. E vou lhe dizer o seguinte, né? Uma coisa é nós estudarmos as teses, essa preocupação que vem da academia, e a outra coisa é perceber que isso já está chegando nos tribunais e como é que os tribunais vão absorver esses novos conceitos. Então, eu vou lhe dizer assim, da minha experiência pessoal, né, quando eu recebi as ações para contestar, eu tinha uma grande preocupação justamente de colocar para os magistrados que não se tratava de uma intermediação de mão de obra clássica, não era uma terceirização. E no seu livro o senhor vai explicar isso, vai explicar ali qual é a diferença, né,
do modelo anterior da intermediação de mão de obra, né? E essa intermediação via plataforma digital. E aí a gente chega na questão da multiterceirização, do conceito de crowdsourcing, né? E eu acho que é muito interessante a gente abordar esses tópicos, porque essas demandas estão aparecendo. E isso tem que ser democratizado para os advogados em geral, para saberem defender tanto os interesses dos seus clientes, né? Que poderão buscar a justiça do trabalho, no meu sentir, para proteção de um trabalhador que não é empregado, quanto dos reclamados, né? A proposta que a gente faz, na verdade, é de lege ferenda, né? Eu não procuro enquadrar, até porque eu entendo, já adianto a conclusão, que não se trata de trabalho subordinado, não é subordinação em nenhum dos seus tópicos, ainda que a doutrina tradicional, através desses duplo twist carpados hermenêuticos aí, tente ampliar o conceito de subordinação de modo tão largo que até a pessoa que vai vender Coca-Cola na praia do Rio de Janeiro vai ter vínculo de emprego com a Coca-Cola em Atlanta. Quer dizer, ou seja, ainda que existe essa forçação de barra, né? Para que se enquadre isso dentro da norma como a gente tem hoje, eu entendo seguramente, posso falar com absoluta segurança, que não se trata de trabalho subordinado, né? O que, por consequência, traz o vínculo de emprego, mas também não se trata de um trabalho plenamente autônomo, né? Tendo em vista a diferença entre que há o contratante e a plataforma. O que eu entendo é que isso se aproxima muito do que se chama de trabalho coordenado, tá? Não é exatamente a mesma coisa, eu não enquadro o trabalho coordenado. Lá na Itália, esse trabalho coordenado, que está no Código Civil, no Código de Processo Civil italiano, ele também é chamado pela doutrina de parasubordinação, né? Mas é curioso porque todo mundo fala da parasubordinação, mas nem no Código Civil, nem no CPC, que concentram a legislação trabalhista na Itália, existe a palavra parasubordinação, é uma construção da doutrina. É uma sigla, não é CCO? COCOCO. Lavoro coordinato, continuado, enfim. É a COCOCO, né? E esse trabalho coordenado, né, que eu encontro similaridade e digo que, na verdade, se trata de uma coordenação, né? Como diria a Mauri Mascaro Nascimento, e não uma subordinação clássica, tá? O que a gente deve tratar como primeiro tópico quando a gente trata dessas questões é o seguinte: eu tenho uma crítica muito forte a quem trata isso, quem tenta colocar um carimbo num fenômeno que é tão heterogêneo, tão diverso, tá? Porque hoje existem mais de 100 modelos de plataforma e são mais de 100 modelos de negócio diferentes uns dos outros, né? Esse modelo de plataforma, por exemplo, que você defendeu, certamente é bastante diferente do Book My Buy, que é a plataforma de contratação de empregada doméstica que existe na Índia, tá? Ou dos modelos de plataforma de contratação de empregada doméstica que existem na África do Sul, onde isso é bastante popular, tá? Então, esses modelos de negócio todos fazem com que você não consiga colocar um carimbo, chamar isso de uberização. Eu acho um pavor essa palavra. Por quê? Porque você limita o estudo de um fenômeno que é tão heterogêneo a um só modelo de negócio, e a impressão que dá é que você constrói toda uma teoria para ou prejudicar ou salvar uma determinada empresa, né? Então, o que eu particularmente faço no livro criar, isso é meio prepotente falar, mas só como a título de exemplo, é criar como se fosse uma teoria geral, né, desse estudo. A minha primeira preocupação foi tentar criar um conceito de trabalhador da multidão produtora, né, do crowd worker, né? Depois a gente fala desses pequenos conceitos. E aí eu encontrei 4 pressupostos, tá? Se você me permite falar. Claro, não. Que são os 4 pressupostos que são os 4 pressupostos que são comuns
a todas essas plataformas. Ou seja, para que essas plataformas possam ser estudadas como fenômeno homogêneo mesmo, e que a gente possa criar legislações próprias para esse tipo de plataforma. Primeiro pressuposto tem que haver uma relação triangular entre plataforma, o trabalhador, que ele tem que ser da multidão, e o requerente. E essa relação tem que ser virtual. Virtual. Tá? Segundo, a conexão direta entre o requerente e o trabalhador da plataforma, sendo que a plataforma tem que servir só como sistema de conexão entre eles. Porque se não for um sistema de conexão, nada mais é do que uma terceirização clássica que foi transferida do mundo real para o mundo virtual. Não se trata de crowdsourcing, não se trata de multiterceirização, que é o nome, né, a tradução que eu trago para o português de crowdsourcing. A prestação humana ela tem que ser humana e individual, tá? Por quê? Porque nas plataformas de multiterceirização online, que a gente já estudou, que é como o Amazon Mechanical Turk, que são aquelas, né, onde há uploads e downloads dentro de uma plataforma, não há contato físico entre as pessoas, existem muitos perfis que são perfis corporativos e que as pessoas fazem entre elas ali. Né? Então, isso foi tema também da minha preocupação. A prestação de trabalho ela tem que ser humana e individual. Tá? E a quarta, tem que haver descontinuidade das relações promovidas pela plataforma. Ou seja, a relação entre o requerente e o trabalhador tem que ser curta e limitada ao período da atividade contratada. Né? Juntando esses quatro... Depois, obviamente, tem as explicações todas, né? Por que de cada um. Por que isso não é curta? Se existe um contrato perene, ele deixa de ser multiterceirizado. Ou seja, ele trata de um contrato normal. Né? Daí vem o conceito, baseado nesses quatro pressupostos, que é o que é multiterceirizar? O que é fazer o crowdsourcing? Terceirizar uma atividade a um trabalhador, pessoa física, inserido num grupo de pessoas indefinido, conectados a uma mesma plataforma virtual, ou seja, essa nuvem humana, né, que a doutrina chama, tem que estar conectada a uma mesma plataforma virtual, sob uma forma de chamada aberta, ela não pode ser direcionada. Reparem que eu tenho bastante preocupação em diferenciar isso de uma terceirização normal, porque se uma terceirização é feita por plataforma virtual ou pessoalmente, não há diferença entre elas. Tá? Em uma relação triangular intermediada de forma online por essa plataforma, que visa o contato direto entre trabalhador e requerente, sendo uma relação onerosa, descontínua, realizada em contato pessoal ou de forma virtual. Né? E daí são aqueles dois tipos de multiterceirização que a gente tem, que é online e offline. Tá? E me diga uma... Pois é, então o senhor sabe, professor André, o que aconteceu com essa cliente que na época veio me procurar? Ela perguntou, como é que eu tenho que fazer... A grande preocupação era o contrato, né? Como é que ele estabeleceria o contrato entre o trabalhador, aquele que estaria, né, disponibilizando a sua força, a mão de obra, e o usuário, né, o requerente, o cliente final. E eu fui verificar os contratos da empresa e percebi que havia, uma das minhas preocupações era justamente nesse sentido que o senhor está dizendo agora, que havia uma maior vinculação com a plataforma do que com o requerente. A plataforma, por algumas vezes, direcionava, né? Como era oferecido uma prestação de serviços de faxina, de uma forma geral, a pessoa vai trabalhar na residência, a dona da plataforma dizia assim, Luciano, eu tenho um problema, né? Porque o espectro que eu tenho de clientes não é tão significativo assim, é 100, 200 pessoas. E essas pessoas começam a demandar sempre as mesmas funcionárias. E a preocupação era justamente, funcionárias, né, trabalhadoras, digamos assim, o termo mais correto. Demandar sempre as mesmas trabalhadoras. E isso eu tenho medo da vinculação,
né, da caracterização futura de um vínculo de emprego, mas eu tenho um outro problema, que é o seguinte: elas utilizam muitas vezes, as trabalhadoras utilizam a plataforma para fazer uma captação de clientela. O senhor entende? Claro. Elas faziam a captação da clientela, ofereciam um serviço individualmente por um valor 20% menor, que era o percentual da plataforma, e acabavam depois se descredenciando. E ela dizia: eu preciso que tu me ajude, eu quero que tu faça o contrato, né, para proteger, para que da melhor forma que se entenda que eu não funciono como uma mera, né, como uma mera terceirização, e para proteger também a desvinculação. Só que no meu entendimento, e eu não sei, eu preciso aprofundar a leitura do seu livro, no meu entendimento não há como proteger da desvinculação desse trabalhador. A desvinculação da plataforma, você diz? Da plataforma. Veja, por mais que não tenha contrato de trabalho, a plataforma ela é responsável, tá? Existe responsabilidade, como ela intermediou essas questões. Isso que tem que ficar claro para as pessoas. O fato, lógico, hoje, como não existe uma legislação própria, tá? Isso traz diversos problemas, insegurança para as empresas de plataforma e traz também desproteção para os trabalhadores, tá? Mas o que as pessoas têm que entender é que o fato dela intermediar o trabalho, atuar só como uma intermediadora, não exime ela de alguns tipos de responsabilidade, sabe? Ela é que encaminha. Em 2017, eu participei de um congresso na OIT, lá em Genebra, e era um congresso ainda se discutia, né? Como diria um colega, ainda tudo era mato, né? Ainda quando tudo era mato. E entrou de forma virtual nesse congresso uma senhora que era presidente do sindicato das empregadas domésticas, das maids, né? Lá em Nova York. E ela falando, quer dizer, que às vezes ela ia fazer a limpeza na casa desses requerentes, chegava lá, eram lugares muito sujos, os clientes atacavam as empregadas domésticas, que não era empregada, né, eram trabalhadoras domésticas, existia assim, seringa de droga, entendeu? Então isso não exclui essas questões que devem ser melhor trabalhadas, sabe? O que a gente tem que ter nesse momento é criatividade, né? E é um grande problema a gente não ter, lamentavelmente, a legislação, né, que ampare essa relação, justamente porque a gente deixa de criar meios protetivos também para as duas partes. Primeiro, para a empresa de plataforma que tem uma segurança jurídica da onde ela está empreendendo, e também das trabalhadoras, né? Porque, veja, a gente não pode considerar, como muito se fala em precarização do trabalho, né? Eu sou meio avesso a esse tipo de carimbo que se coloca. Porque o que é precarizar? Você está num determinado ponto, nível, né? Você vai para um nível abaixo, você está precarizando. Nesses casos, a multiterceirização, esse tipo de trabalho, ele não existia antes. Então, o que ele tem? O que a gente tem? O que a gente tem é um trabalho desprotegido, né? E aí o que acontece? Eu estava até lendo um texto do professor Dalegrave ontem. Ele falava lá do pós-modernismo jurídico, né? Que as pessoas ficam meio avessas a essas questões propedêuticas de filosofia e tal, e são mais pragmáticas. O meu livro é pragmatismo puro, na verdade, né? Hoje a gente quer encontrar realmente uma solução, tá? Lógico, é muito bonito ficar falando, né, da pós-modernidade, sabe? De questões filosóficas, do capital, trabalho, só que isso, enfim, nós estamos, a doutrina tradicional está nessa questão desde lá 2015, quando se começou, né? Esse fenômeno é de 2014, principalmente com a Copa do Mundo, com a entrada do Uber, das plataformas de transporte nos países.
E nada se fez. Tudo que se faz é o seguinte: se quer encaixar aquela peça redonda no buraco quadrado daquele brinquedo de criança, entendeu? E não traz. Por quê? Porque essa relação de trabalho, esse modelo de relação de trabalho, ele não consegue enxergar, ele não é enxergado pela legislação que nós temos hoje, pela CLT. Tá? Né? Aliás, a CLT, esse modelo dicotômico, né? Esse modelo, ele é tão perverso, né? Nós temos que superar esse binômio autonomia-subordinação. Nós temos que efetuar uma releitura dessa dicotomia codicista. Por quê? Esse modelo brasileiro binário, onde o reclamante, né? O trabalhador subordinado leva tudo e todo o resto não leva nada, né? De proteção, faz com que mais de 60% ou quase 60% de toda a população economicamente ativa esteja fora do guarda-chuva da CLT. Entendeu? Então, esse é um problema, e é um problema bastante grave, na França acontece a mesma coisa. Não existem figuras intermediárias onde a gente possa enquadrar essa situação. E aí vem a doutrina tradicional, e a doutrina tradicional insiste, né? A doutrina tradicional, ela insiste nesse modelo de aplicação de tentar enquadrar isso. Eles chamam de traços de subordinação. Não, aqui a gente vê traços de subordinação, aqui e ali. Então, são traços de subordinação que existem, e isso traz um malefício. A própria professora Tupinambá, na outra, que eu achei sensacional, a live que ela fez com vocês, ela falava, olha, uma legislação nesse modelo que a gente propõe, né, de proteção diferenciada, né, desenhada de forma como mais apropriada para esse tipo de relação de trabalho, é muito mais social, é uma doutrina muito mais social do que a outra, que não propõe se resolver nada, né, que larga o conceito de subordinação de tal modo, né, que ele, inclusive, passa uma pessoa esbarrou na rua, na outra acaba dando subordinação. Então, isso que a gente tem que começar a realmente repensar. Esse talvez seja o novo modelo de trabalho aí para essas novas relações. O Leonardo estava agora há pouco tempo na Alemanha estudando, e ele estava falando justamente sobre isso, né? Que já se discute um direito internacional do trabalho que protegeria, que tutelaria esse novo tipo de trabalhador, né? Nós já temos na Europa nós já temos algumas legislações específicas, né? Na Espanha tem o Estatuto do Trabalhador Autônomo, que tem o TRAEB. Ele vai regulamentar especificamente. Até, se eu não me engano, logo que o Leonardo voltou, ele estava comentando, na carteira de um determinado professor, eles estavam estudando, inclusive, a possibilidade de aplicação de um direito consumidor nesse tipo de relação. Porque se mudou o modelo produtivo e mudou a forma da prestação do trabalho, não quer dizer que esse trabalhador vai ficar desprotegido, né, André? Me parece... Ele vai sim ficar desprotegido se continuar insistindo... Exatamente. Sim. Entendeu? E enquadrar naquilo que ele não cabe a ele. Né? E o Leonardo, ele tem muita razão, né? Ele tem muita razão pelo seguinte, porque o que acontece, tá? Lógico, a gente tende a falar mais desse modelo de multiterceirização, que é esse que existe contato direto entre o trabalhador e o requerente, né? Que é o que a gente chama de multiterceirização offline. Mas, por exemplo, o modelo que se espalha mundialmente é o crowdsourcing online, ou multiterceirização online. Né? Como é que funciona isso para os colegas que estão assistindo aqui? Tá? O Leonardo está por aí, está dando tchau para a gente. Né? Já falei. Tem que e aí, como é que funciona isso?
né? Existe uma plataforma, tá? Vamos supor que você tenha lá um texto em Farsi, na língua do Irã, e você queira traduzir para o Bengali, né? A língua de Bangladesh. A não ser que você tenha um colega, por milagre, ele seja um iraniano que tenha morado em Bangladesh, ou um bengali que tenha morado no Irã, você não vai conseguir achar isso em lugar nenhum. Sim. O que você vai fazer? Você entra nessa plataforma, você faz o upload do trabalho, e você faz uma breve descrição desse trabalho, tá? E pessoas do mundo inteiro têm acesso a isso. Você põe lá $3, quero cobrar, você que define, né? Através de um perfil através de um perfil que você monta. E aí o que acontece? Por $3 só vai aparecer gente que vai usar o Google Translator lá e os trabalhos vão ficar mal feitos. O mercado ele se rege e tal, a pessoa põe lá $15, daí aparece lá vários doutores, bengalis em Farsi ou iranianos em Bengali. E o que acontece? E aí ele vai ter 4 pessoas fazem o trabalho, você escolhe uma, infelizmente 3 trabalharam de graça, e você libera o dinheiro para essa pessoa. Tá? Isso é, logicamente que eu posso colocar um recurso meu aqui do escritório, tá? Eu separo em tópicos, coloco lá e ponho em 2 dias eu vou ter lá tópicos de recursos muito bem feitos. Né? E o que acontece? Qual que é o problema desse tipo de... Por que se fala em direito internacional do trabalho para terceiro internacional individual do trabalho? Sim. Para evitar esse leilão, né? Não, veja o que acontece. O requerente está no Canadá, o trabalhador está em Bangladesh e a plataforma está sediada em Singapura. Qual é a lei que rege essa relação de trabalho? Qual que é a lei que rege? Né? A professora Maria Luz Vega, que é a professora-chefe da pesquisa da OIT, e a professora Miriam Cherry, lá dos Estados Unidos, elas construíram, né, baseada no direito marítimo. Sim. Marítimo, veja. E aí o que acontece? E por que isso é urgente? Né? Por que o Léo lá falou que isso é urgente também? Responda para mim aqui uma coisa. O que é que impede, professora, que qualquer uma dessas plataformas, seja de transporte, seja de entrega, de delivery, o que é que impede uma plataforma de transporte de operar das Ilhas Caimã, se o trabalho é todo feito remoto? Vamos supor que a nossa justiça comece a dar vínculo com essas empresas, tá? O que é que impede que a empresa saia do Brasil e vá operar nas Ilhas Caimã? Explorando os trabalhos aqui da mesma forma. Não, que nós conversávamos na volta dele da Alemanha, né, justamente esses tópicos, e mais ainda, como essa realidade está se sedimentando, e acredito que agora com a crise do Covid cada vez mais, haveria uma preocupação de fixar alguns pontos mínimos, digamos assim, de tutela desses trabalhadores que não seriam trabalhadores empregados. Aí vem a questão que o senhor estava falando, vamos falar da possibilidade de leilão, né? Que é justamente assim, como tem um grande número de participantes nas plataformas, esse leilão pelo valor do trabalho seria algo que poderia puxar para baixo a remuneração. Então, seria possível, por exemplo, fixar um percentual mínimo, né? A questão da própria jornada de trabalho. Essas pessoas que trabalham de forma independente, autônoma, sem discutir a questão do vínculo de emprego, para ter um mínimo de subsistência, quantas horas elas vão trabalhar? Então, era um pouco nesse sentido que nós conversávamos, né? E o Leonardo disse, na Europa isso já está aparecendo de uma forma mais clara, né? Nós já estamos... Isso nós temos legislações, nós temos uma legislação super recente em Portugal, que é muito parecida com a da Bélgica, na verdade. O que eles constroem uma empresa que ela fica intermediária entre a plataforma e o trabalhador, que eles chamam de umbrella company, que são as empresas guarda-chuva, né? É todo mundo vinculado com essa empresa guarda-chuva
entre a plataforma. Ela funciona mais ou menos como funciona o OGMO, o órgão gestor de mão de obra dos avulsos. O que é o órgão gestor de mão de obra, o OGMO, dos avulsos lá do Porto, se não uma plataforma de trabalho? É a mesma coisa. E essa gente só tem os mesmos direitos do trabalhador subordinado porque assim foram alçados pela Constituição, porque eles não são subordinados. Tá? Veja, essa questão da inadequação legislativa é algo muito... Porque quando se dá o vínculo, o que acontece? Você acaba dando vínculo para fins exclusivos de recolhimento previdenciário. Só por quê? Porque a legislação não consegue enxergar essa gente. A legislação não consegue enxergar. Vou dar vários exemplos aqui. Exatamente. Jornada de trabalho. Tá? A pessoa pode estar registrada, não registrada, online, offline ou work off work. Uhum. O que se considera para fins de jornada de trabalho? É o período, é o que está registrado? Eu fiz o meu registro, porque a característica dessas plataformas é a facilidade do modelo de entrada, né? Sim. Você tira uma foto, o teu documento está trabalhando, tá? Ó, você pode estar registrado ou não registrado. Não, peraí, é o período online, tá? Que considera para jornada. Tudo bem, eu acordo, fico online e volto a dormir. Sim, aí não produziu. E aí? Não produziu. Ah, então só modelo work. Ah, mas é só, se for um modelo work, se você somar tudo, não vai dar 3 horas por dia. Sim. Então, tem que haver criatividade, tanto da doutrina quanto do legislador, para chegar desse modelo. Eu, particularmente, até nem está no livro, mas raciocinando e conversando com pessoas, e com as pessoas na Europa, né? Porque, na verdade, eu me fundamentei basicamente na doutrina europeia, até ficando a gente acaba ficando amigo dessas pessoas. O que acontece? Hoje tem que haver uma limitação de funcionamento da plataforma, ela tem que cair, tá? E tem mais um problema, quer dizer, as pessoas normalmente trabalham para 3, 4 plataformas ao mesmo tempo, tá? Então tudo isso tem que ser pensado. Faltas justificadas de férias. Ah, a pessoa não tem direito a férias. Mas tem direito a férias, às vezes a pessoa trabalha só quinta, sexta, sábado à noite. Porque é ela que decide quando ela vai trabalhar. E a gente sabe, né, a professora de direito do trabalho, quanto mais férias a gente tem, menos dia de férias. O que se considera como falta? O que é falta se ninguém tem controle de nada? A pessoa pode trabalhar quando quiser. Mas, legislação sobre o salário mínimo. Mas o salário mínimo é sobre o registrado, não registrado, online, offline ou work off work. Outra coisa, o que se contrata em muitas dessas plataformas, o que se contrata é a entrega do resultado, não é o tempo. Né? Aliás, isso... Entendeu? Aliás, isso é uma grande modificação, inclusive, no próprio Teoria Geral do Direito do Trabalho, porque, né, na teoria marxista, porque você está, normalmente o que acontece? Você está comprando tempo daquela pessoa, a mais-valia, né? Hoje não, você compra um resultado do trabalho daquela pessoa. Como é que vai fazer a legislação do salário mínimo? É por hora? Como é que vai fazer por hora? Tá? Meio ambiente do trabalho. Periculosidade, penosidade, insalubridade, mas, a que eu mais gosto de falar, percentual de CIPA, PCD e aprendizes. Você vai considerar o quê? Só que a pessoa fez registro na plataforma, ela já conta? Mas não foi eu, a plataforma, tá vendo como não enxerga? Ela não consegue se espelhar. Contratação de aprendizes. Mas aprendiz é a pessoa que ativamente vai atrás, tá? Ativamente vai atrás, né? Por exemplo, o Leonardo aqui fala sobre o Bitcoin como forma de pagamento, mas nem isso. Existem essas plataformas de pôquer hoje, que elas ficam lá nas Ilhas Caimã. Você também recebe através do cartão de crédito. Nem precisa ir tão longe, né? Percentual de contratação de aprendizes, por exemplo, ou de PCD. Ou, por exemplo, eu quero... vamos lá, não, agora tem que considerar. Mas veja, 80% do grupo de pessoas que está na minha plataforma não ficaram online nesse mês. E não fui eu que as contratei, foram elas que se registraram. Tá? Enfim, direito coletivo do trabalho, aí dá uma outra live só para falar disso. Pois é, professor, é uma questão muito pujante, é muito polêmica, né? Eu percebo, assim, de uma forma geral, que os advogados e que os estudantes estão carentes de conceitos mais profundos. Por isso que foi uma
Foi uma grata surpresa a sua bibliografia. Eu comecei já a indicar para alguns alunos que querem escrever, aprofundar, né, sobre o tema, até porque nós temos, né? Eu não sei se o senhor acompanhou, esses tempos teve um programa do Gregório Duduvier falando somente sobre aplicativos. Eu vi, eu vi. Então, ele abriu uma discussão ali que, para quem está estudando um pouquinho mais, assim, não, mas não é bem assim. Não. Na verdade, veja, tanto o programa, o Greg News, do Gregório Duduvier, quanto o filme lá, né, ele não está aí, ele não está nem aí, né, que está na Netflix. O que acontece? Eles tendem a colocar para o observador que, na verdade, o que acontece? Que existe um tio Patinhas que está explorando as pessoas e que não está reconhecendo a legislação trabalhista. Tá? O que acontece? Na minha opinião, a maior culpa disso é a ausência de criatividade e do legislador em criar uma solução apropriada, em criar uma situação apropriada. Tá? Eu acho muito mais grave, entendeu? E aí o que acontece? Fica querendo trazer uma lei que é que foi criada no início do século, finalzinho do século XIX, começo do século XX, que depois desembocou na CLT, né, de 1943, e que não enxerga a maioria dos direitos. Eu posso até citar alguns direitos. Eu gosto muito, eu tenho me debruçado, por exemplo, agora, sobre os novos direitos criados à figura dessas pessoas. Um deles, me parece, é o direito à autodeterminação informacional. Né? E desse direito à autodeterminação informacional, vem um direito que é muito importante, que é um novo direito de personalidade. Né? Mando um abraço aqui para o Dr. Jorge Honor de Souza Franco, filho, lá do Pará, uma das maiores autoridades em direito internacional do trabalho do Brasil. Lá no Pará, eu tenho um grande prazer tê-lo aqui escutando a gente, professor. Muito obrigada pela presença. E aí o que acontece? Por exemplo, hoje nós temos o direito reputacional digital. Né? O que é isso? Ao final, quando a gente faz a utilização, se utiliza do trabalho desses trabalhadores da multidão, o que acontece? Você vai avaliá-lo, né? Porque hoje é uma forma de fiscalização, que é uma forma de fiscalização coletiva do trabalho dessas pessoas. Né? Você não tem mais aquele trabalho de chão de fábrica. Tá? E você classifica ele de 1 a 5 estrelas, via de regra, cada plataforma tem o seu modelo, mas você classifica lá, você dá de 1 a 5 estrelas de avaliação para aquele trabalhador. Né? O que acontece? Agora você imagina, e aquela reputação digital passa a se confundir com o seu nome, passa a se confundir com a sua pessoa. É a sua honra, o seu nome que está na mão de uma outra pessoa. De uma outra pessoa que pode fazer o que quiser com a sua reputação. Que é o que se confunde, é um direito de personalidade. Tanto é assim que em 2017, veja, faz tempo, o Parlamento Europeu ele aprovou uma resolução chamada Agenda da Economia Colaborativa, tá? Que reconhece o direito à reputação digital. Está lá. Que os Estados-membros eles devem assegurar aos trabalhadores dessas plataformas para que eles sejam beneficiados com portabilidade das anotações e avaliações, que constitui o seu valor no mercado digital. Está lá no provimento 271 de 2017 do Parlamento Europeu, Agenda da Economia Legislativa. Ou seja, já se reconhece a possibilidade de você ir lá, quero sair daquela plataforma, você vai lá, a sua reputação digital você pega e leva para uma outra plataforma e utiliza nessa outra plataforma. E vou dizer mais uma coisa, que surpreende muita gente. Muito interessante. Olha que então, veja, tem mais uma coisa, nós já temos no Brasil legislação que permite a portabilidade. Sabia, professor? Não sabia. Estou impressionado até. Artigo 18, inciso 5, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, está lá. Né? Sim. No artigo 18, inciso 5, está lá que o titular dos dados pessoais tem direito a obter no controlador
em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento, a portabilidade dos dados a outro fornecedor do serviço ou produto, mediante requisição expressa e tal. Ou seja, nós já temos, lógico, que o legislador apontou no pombo, acertou o periquito. Sim. Mas, entendeu? Ou seja, nós já temos no Brasil, já existe no Brasil, uma legislação que permite a portabilidade geral, a portabilidade dessas reputações. Então, o trabalhador do Uber tem, com fundamento legal na LGPD, o direito de portar as informações da plataforma do Uber por 99, com fulcro da legislação. Totalmente. Aliás, vou dizer mais. Nós deveríamos ter uma legislação própria, tá? Na qual tivesse... Porque, lógico, é só a portabilidade de reputação boa que ele vai pedir. Claro. Se ele tiver 4.1, ele não vai pedir. Então, nós deveríamos ter uma legislação na qual essa reputação digital fosse vinculada a algo imutável, né? Como o blockchain, por exemplo, que ela tivesse vinculada, que ela fosse feita em cima de questões de blockchain, no qual ela fosse a mesma para qualquer plataforma, as plataformas fossem buscar a mesma, entendeu? Então, ou seja, e você acha que o direito do trabalho é igual, não mudou? Ou que foi o capitalismo que está se transmutando para conseguir explorar o trabalhador? Não tem. O direito do trabalho, se a gente continuar insistindo, tá, em teses capengas, né, teses antigas, tá, nós vamos perder o bonde da história. E pior, isso faz com que o próprio país, Brasil, perca competitividade no mercado internacional. Tá? Tanto que nós temos hoje aqui uma agenda da indústria 4.0. Né? Muita gente critica, eu chamo de neoludistas acadêmicos. Né? O que era um ludista? Lá na primeira Revolução Industrial, teve um pessoal que, como eles eram substituídos pela máquina, eles pegavam os porretes e à noite iam nas fábricas, iam lá, quebravam as máquinas, né? Porque eles tinham raiva da tecnologia. E eu chamo de os neoludistas acadêmicos. O que são esses neoludistas acadêmicos? É o pessoal que tem raiva. E você querer impedir que a tecnologia de caminhar é a mesma coisa de você querer entrar embaixo da cachoeira para impedir que a água chegue no chão. Entende? É que isso exige, né? Isso exige uma mudança de paradigma, uma mudança de mindset, exige uma dedicação a estudar novos conceitos. E, por vezes, as pessoas são extremamente reticentes a isso. Absolutamente. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um pouco dessa dicotomia. Eu conheço bem. Conheço muito bem. Conheço bem. Rio Grande do Sul, TRT4 é bastante conhecido. É complicado porque nós somos o tempo inteiro... Parece que tem que ser rotulado. Tem que ficar num determinado rótulo. Não, mas não é assim. Não se tem como parar esse avanço, essa tecnologia. É uma questão de ter um novo olhar, de entender o direito do trabalho de uma forma diferente. Então, a gente sente algumas resistências, né, no decorrer da caminhada, e é muito bom, André, que tu estejas aqui conosco na Lotec, falando sobre isso, porque dissemina um conhecimento que é científico de uma realidade que já é mundial e que não adianta nós simplesmente querermos virar as costas para isso, né? Não, exatamente. Veja, o que acontece? Eu já respondo o Marcos aqui, ele fez uma pergunta bem interessante, tá? O que acontece? Eu não lembro, eu sempre cito isso e nunca lembro quem falou. Mas ele falou o seguinte, tem um pensador aí. Ele falou o seguinte, a tecnologia, ela cresce, ela se evolui exponencialmente. E o conhecimento humano, ele cresce aritmeticamente. Uhum. Ou seja, a gente vai estar sempre correndo atrás daquilo que a gente não conhece. Uhum. E quando a gente for lá, chegar, conhecer, o que vai ter acontecido? Já vai ter mudado de novo. Sim. Entendeu? Então, e quanto mais a gente fica preso, a esses conceitos, tá? Que são, parece que já enraizados,
né? E a gente tem que aprender com situações novas, né? A própria forma. Por exemplo, o colega perguntou o seguinte, por que deixa eu até ver aqui, o Marcos, ele perguntou o seguinte, por que não se oferece lá uma proteção mínima do trabalhador, seguro de vida, saúde, remuneração mínima? Veja, a nossa live aqui é justamente para falar disso. Sim. Porque ninguém quer pensar em como vai fazer isso. Sim, sim. Né? A minha tese não é não é a favor das plataformas. Não, aliás, pelo contrário, elas não querem que seja criada essa terceira via. Uhum. Mas, por exemplo, nessa mesma viagem de 2017, eu também participei de um congresso em Portugal, no Porto. Uhum. E, curiosamente, nesse congresso tinham vários diretores de plataformas. Uhum. E tinha lá um grande diretor de uma grande plataforma de transporte, que eu não vou dizer qual é, mas todo mundo conhece. Né? É igual o formato da Coca-Cola, quando você põe assim, eu não vou dizer qual é. Né? E aí eu fui falar com ele, eu falei, olha, por que vocês não dão seguro do carro, seguro de vida? Isso é porra, troco de pão. Uhum. Daí eu falei, seguro do carro, seguro de vida, proteção, né? Aí ele me falou o seguinte, falou, olha, se dependesse da gente, a gente dava tudo isso e muito mais. O problema é que quanto mais a gente dá, mais perto do vínculo a gente está. Entendeu? Então, quando a gente fala que essa lei que a gente tem hoje, ela é tão problemática para a empresa porque não traz segurança, quanto para o trabalhador porque não traz nenhum tipo de proteção, tá? Eu queria só registrar aqui, professora, a minha amiga a Carla Riquetti está aqui, que até sugeriu aqui uma leitura. A Carla Riquetti é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço. A Carla, ela é uma das diretoras de um braço do Banco Mundial em Washington, e ela é responsável por questões de investimento, novas tecnologias e energia limpa lá no Banco Mundial. E ela é uma brasileira aqui do Curitiba, que está lá, inclusive, é uma pessoa muito bacana, um dia para vocês conversarem, porque ela... Aliás, eu bebo muito do conhecimento dela, porque em todas as feiras de tecnologia ela está, em razão de estar vinculada ao Banco Mundial em Washington. Uhum. E então ela acabou de sugerir uma leitura aqui, quem puder, faça, tenho certeza que é uma coisa bastante interessante. The Law of Accelerating Returns. Não, mas muito obrigada pela presença, muitas presenças ilustres nessa live. Então, só para compartilhar um pouco no que tu estavas mencionando, professora Andréa, a minha cliente ela dizia assim, eu não sei para que lado que eu vou, porque se eu parar para pensar, Luciana, por vezes, o meu lucro líquido do meu investimento, né, não vale o risco que eu estou correndo. Né? Não. Era uma pequena empresa, considerada uma microempresária. Ela e o marido, que são sócios dessa plataforma, e trabalhavam no ramo de turismo como gerentes de hotéis aqui na Serra Gaúcha. Aí resolveram, aos moldes de uma plataforma de São Paulo, que é bem conhecida, acho que é Maria Brasileira ou alguma coisa assim, né? E montar um negócio aqui em Porto Alegre. E ela dizia assim, eu não sei, será que eu posso padronizar? Se eu colocar um avental com o logo da plataforma, será que isso vão entender como vínculo de emprego? Né? O fornecimento das luvas, daqui a pouco estou entendendo que equipamento de proteção individual, eu não sei o que eu posso oferecer, o que eu não posso oferecer. E em ambos os casos, só para voltar um pouquinho no que nós falamos antes, nas duas ações que foram propostas, o objetivo era a segurança previdenciária. Era o reconhecimento de vínculo para atingir o benefício previdenciário. Porque até em prova testemunhal ficou muito claro, né, da independência na prestação de serviços e no valor da remuneração, que era 80%. Elas deixavam isso. Eu falo isso no meu livro, né? Só para as pessoas entenderem, tá?
O modelo de remuneração dessas plataformas é basicamente esse. 80% vai para o trabalhador e a plataforma retém. Inclusive, essas plataformas, por exemplo, de transporte, o que eles fazem? Antes do dinheiro cair na conta da plataforma, ele já é dividido, ele já cai direto na conta do trabalhador. Nem cada plataforma ele já é dividido antes. Uhum. Então vai 80% para o trabalhador e 20% normalmente para a plataforma. Tá? Caso a Justiça do Trabalho reconheça o vínculo com essas plataformas, o que vai acontecer? Tá? Sobre esses 80%, né, que foram para o empregado, a plataforma vai ter que recolher fundo de garantia, multa rescisória, RAT, salário de educação, 13º salário, férias, INSS, patrão e empregado, Sistema S, SENAC, SESC, SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA. Tudo isso soma mais ou menos 62,74%. Eu estou sendo bastante módico, né? Normalmente quase 100%. Mas, bem, 63% sobre 80% dá 50,19%. Ou seja, 50,19%. Aquilo que no modelo de vínculo, aquilo que a plataforma vai gastar só de recolhimento sobre o valor é o dobro e meio do que ela fatura, que é 20%. E aí, não sou eu que estou... Lógico, eu construí o raciocínio, depois eu fui buscar. Eu descobri, não sou eu que estou falando, o TST, já em 2015, dizia o seguinte: o ganho de comissões no percentual de 60% dos serviços prestados revela-se totalmente incompatível com a relação empregatícia, ao passo que inviabiliza o lucro da entidade que seria supostamente empregadora. Ou seja, veja que interessante, nessa decisão, tá, que tratava de um vínculo de emprego, de uma manicure com um salão de beleza, que não era nem 80-20, era 60-40. Para não dar o vínculo, o Tribunal Superior do Trabalho não entrou no mérito do artigo 3º. Ele não falou do artigo 3º. Ou seja, veja que revolucionário isso. O que ele falou foi o seguinte, que comissão de 60, vamos falar 80, é incompatível com a relação empregatícia, porque não há lucro, não há atividade econômica possível. A relação é quase de parceria. É quase de parceria. É parceria. Aliás, a parceria rural, que é um dos exemplos que eu cito lá, é muito parecida com essa questão. Que não é uma questão de vínculo, é o que a gente chama de zona cinza do direito do trabalho. Tá lá, o que é a parceria rural, que também de alguma forma fundamenta a coordenação, né? O que é, já diria o Amaury Mascaro Nascimento, o que é subordinação? Ordenar unilateralmente. Coordenação, ordenar junto. Tá? Existe uma conformação de desempenho. Você estabelece premissas no qual a pessoa tem que trabalhar e uma relação de simbiose. A pessoa trabalha baseada nessas premissas. Né? Existe uma antinomia, o Supiô falava isso, entre o nexo de subordinação e a força obrigatória do contrato. Nós temos a força obrigatória do contrato, que existe uma antinomia com o nexo de subordinação. Exige a série de independência... A gente está a 1 minuto e 35 de terminar. Então tá bom. Mas vê como passa rápido? Passa muito rápido, porque o tema é muito interessante. Né? Eu estou aqui, a minha estagiária está aqui do meu lado, com distanciamento, ela está ouvindo, dizendo realmente o tema é muito interessante. Né? O conhecimento é muito aprofundado. E eu vou lhe dizer que fiquei muito interessada na questão da reputação digital. Né? Já vou até conversar aqui com alguns grupos que eu tenho da OAB, né, que tratam sobre Lei Geral de Proteção de Dados e Direito do Trabalho. E eu quero também faz parte aqui da comissão aqui de inovação. Eu quero lhe agradecer assim, imensamente por aceitar o nosso convite, porque esse é o objetivo da LATEC. Né? O objetivo da LATEC é trazer o novo para o debate. Joia! A Wendy aqui falando que vai ter que ter outra. Eu agradeço todo mundo que entrou aí, que acompanhou a gente. Agradeço a LATEC. Esse contato que a gente teve aqui foi tão diferente. E
Tá? Muito obrigado pelo convite. Tá? Quem sabe a gente fala outra. Claro. Tem milhões de questões para a gente abordar ainda. Ó, aqui, ó, quem quiser saber mais, compre meu livro, entra na Amazon. A Amazon está em promoção. Tá 30 pila mais barato lá, ó. Tá? O pila, para quem não sabe, é o nosso dinheiro aqui no Sul. Tá? Tá 30 pila mais barato. Vai cair então aí, entrem lá. Abraço.